Bom dia, meus amados. Feliz dia do trabalhador. Mas eu não quero falar nisso não, que hoje é o dia do trabalho e eu não gosto de trabalhar. Eu trabalho para uma empresa, eu tenho medo de empresa, por isso que eu trabalho, né? Então vamos ao que interessa. Eu quero saber se você sabe ler Bíblia. Sabe? Então vem cá. Abra a sua Bíblia e vamos ler junto comigo, né? Vê o que você vai ler junto comigo é a mesma coisa que se ensina, se prega dentro das religiões evangélicas, né? Vamos ver se é a mesma coisa, né? Diz no sistema religioso, eles chamam Jesus de mentiroso. Eu não posso falar isso, né? Porque eu sei ler Bíblia. Sabe por que eu não chamo Jesus de mentiroso? Porque eu sei ler Bíblia. Então, abra a sua Bíblia e vamos ler junto comigo. Aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Vamos ler aqui? Vem cá, abra a sua Bíblia. Versículo 27. Porque o Filho do Homem, quem era esse Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Ele era conhecido por dois codinome. O codinome, o primeiro codinome que era conhecido, era pelo Filho do Homem, o qual ele mesmo deu esse codinome a ele, Filho do Homem. Isso foi ele mesmo que falou, né? E o outro codinome era de Nazaré. Por que o outro codinome, Jesus de Nazaré? Porque lá em Nazaré tinha vários Jesus, várias pessoas com o nome de Jesus. Então o dele se destacava como Jesus de Nazaré. Aliás, perdão, lá em Jerusalém tinha várias pessoas com o nome de Jesus. Então, para saber de quem Jesus estava se falando, se falava o de Nazaré. Então estava falando o Filho do Homem. Então está aqui, você já entendeu isso? Então vamos entender o resto. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá. Então você já está entendendo aqui que isso aqui é um juízo, né? Ele ia aplicar um juízo aqui. Quando ele viesse, ia ser aplicado um juízo. Com seus anjos, então retribuirá a cada um, conforme as suas obras. Quem era que tinha obras nesse tempo aqui? O povo judeu. Os gentios não tinham obra. E quem tinha obra? O povo judeu. Para cumprir a lei de Moisés. Os gentios não tinham a lei de Moisés. Então, quem era? Vê se você já entendeu o primeiro versículo. Quem era que ia ser retribuído o juízo? A quem era? Ao povo judeu. Não é a igreja. A igreja, ela nunca passou nem passará por juízo. Porque a igreja de Cristo, ela não tem obra. Ela não tem obra, a igreja de Cristo não tem obra. O que se faz por aí é um tremendo do engano. Amém? Então, primeiro versículo. Segundo, versículo 28. Em verdade, aí ele afirma. Ele afirma ali, com toda a firmeza. Em verdade vos digo que alguns, não era todos, presta atenção, não era todos, era alguns. Alguns há, dos que aqui se encontra. Aqui aonde? Se não me engano, no Monte das Oliveiras. Se encontrava lá. Então, daqueles que eram os discípulos que estavam lá, não era todos. Ele estava dizendo, dos discípulos que estavam com ele, alguns de vocês que estão aqui, junto comigo, nesse momento,
Não é hoje 2025. Era lá por volta do ano 31, no máximo 33, porque em 33, segundo diz a história, que ele foi matado, né? Então foi nesse meio aqui. Ele está dizendo, ó, alguns dos que aqui. Não era daqui a 200 mil anos. Não, era aqui, naquele momento. Dos que aqui se encontram os apóstolos, os discípulos que estavam com ele. Alguns, não eram todos. Aqui se encontra que de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, meus amados, se o Filho do Homem que prometeu vir julgar o povo judeu não foi a igreja, se ele não veio, esse homem é um grande mentiroso. Que credibilidade temos nós de seguir um homem desse? De testemunhar as profecias dele, se ele não voltou? Porque o sistema religioso diz que ele não voltou. Ele vai voltar. Então, e cadê esse povo aqui que ele disse que alguns de vocês vão ver a minha volta? Então vamos fazer um acordo. Vamos entrar num acordo, numa concordância. Se Jesus não voltou, eu quero que o sistema religioso me mostre aonde está esses discípulos aqui que ia ver ele voltar. E um deles era João, o apóstolo João, que ia ver ele voltar. Amém, meus amados? Então, você vai continuar dizendo que Jesus vai voltar, chamando ele de mentiroso. Se ele não voltou, ele é mentiroso e não é digno de credibilidade nenhuma. Nenhuma. Se ele não voltou, ele não tem credibilidade de ser nem chefe de um bordel. Quanto mais de ter alguém seguindo ele. Amém? Então tá aí a dica, é o que eu tenho para compartilhar com vocês no dia de hoje. Nesse dia do trabalhador que eu não gosto de trabalhar. Trabalho para não ir preso. Paz eterna a todos vocês.